hoje nós vamos falar com alguém muito especial, muito mesmo. Estou enviando mensagem para ela. Aguardando esta pessoa maravilhosa, especial, que vai vir conversar com a gente. Boa tarde, Patrícia. Olá, Tudo boa bem? tarde, Boa tarde. tudo bom? Tudo bom? Como é que foi sua semana, o seu sextou? Está chegando bem? Como é que é? Foi tudo ótimo, estou chegando muito bem. Ai, que bom, Tudo certo? que bom. Então, Tudo certinho. Corrido com essa semana de eleição, de tumulto, a cidade está mais agitada, né? é. Mas está tudo bem. Então, vamos lá. Quem é essa minha amiga querida que está aqui para conversar com a gente hoje? Se apresente, querida. Fale para as pessoas que estão aqui conosco. Quem é você? Quem é a Patrícia? Bom, meu nome é Patrícia Tolentino e eu trabalho com danças circulares sagradas, eu sou educadora e eu trabalho com as constelações familiares e sistêmicas também há muitos anos. Então, onde tem grupo e onde tem gente crescendo junto, lá estou. Então, Olha, trabalho com essas três vertentes. que beleza. E como que foi esse seu caminho, né, na dança, na constelação? Conta um pouquinho de você para as pessoas saberem quem é a Patrícia. Então, assim, eu comecei a trabalhar com educação há muitos anos atrás, há 30 anos atrás quase. E aí sempre tive atenta a essa coisa das festas, das danças folclóricas populares. Então, sempre tive muito atenta e muito coordenava as festas da escola com as danças populares brasileiras, que são muito ricas, né? Nosso folclore é imenso. E aí, um pulo e há 20, quase 25 anos atrás, eu conheci as danças circulares sagradas e aí fui começar a trabalhar com as danças circulares. Logo junto com as danças circulares, uma amiga, eu sempre tive uma facilidade de organização muito grande. E aí uma amiga me chamou e falou, Patrícia, vai vir um alemão para o Brasil trazer uma coisa que nunca ninguém ouviu falar, isso há 20 97, 98, estou falando. É. Trazer uma coisa para o Brasil, 98, 99, entre 97 e 99, que nunca ninguém ouviu falar. E você não topa, ele precisa de um lugar e uma organização dos grupos para ele fazer as constelações familiares. Eu nunca tinha ouvido falar de constelação. Aí eu falei, eu topo organizar. E no fim, nós fizemos, ele se chama Peter Spelter, e ele tem um instituto hoje. Ele é um alemão bem grande, assim, de olho azul, clarinho, clarinho, uma delícia de pessoa. E ele era casado, veja bem, com uma moça brasileira, baixinha, japonesa, que se conheceram no interior. Então era um casal muito diferente, porque ele é alemão e ela japonesa brasileira. E aí, como ele era um dos grandes discípulos do Bert Hellinger, que criou as constelações, nós vamos falar um pouquinho mais já já. E aí ele estava vindo para o Brasil, porque a Tsuyuko era brasileira. Ah, você pode organizar os grupos? Posso. Então eu tomei contato com as constelações, assistindo milagre após milagre acontecer no salão de festas da minha casa. Então, assim, organizando os grupos. E assim eu aprendi, tomei conhecimento dessa técnica lá há 20 e poucos anos atrás. Desses primeiros grupos que aconteceram na minha casa, surgiu o primeiro grupo de formação em constelação familiar no Brasil. Então, logo a Mimansa também veio, que era uma discípula forte do Bert Hellinger, e aí os dois fizeram o primeiro grupo brasileiro de formação nisso. E aí, como as danças circulares também estavam começando na minha vida, e eu era uma das pioneiras desse movimento, e as constelações também, eu segui com as danças circulares como profissão, vamos dizer. Mas sempre acompanhei e apoiei as constelações também. Até que eu sempre fiz muita constelação, sempre cedi o meu espaço em Pinheiros para que pudessem fazer e tudo, até que recentemente eu resolvi fazer uma atualização, porque eu estava perto da equipe que traduziu o primeiro livro do Bert Hellinger no Brasil para o português, então acompanhei todos esses anos muito de perto. E aí eu decidi, então, que eu ia fazer uma atualização, porque o próprio Bert Hellinger trouxe as novas constelações, com o tempo isso foi mudando um pouquinho,
lá se vão 20 e poucos anos, né? E aí eu, há um tempo já resolvi fazer uma atualização e me tornar consteladora de fato. E aqui estou. Olha, que interessante. Agora, a gente está falando aqui, e às vezes tem pessoas que não sabem, porque às vezes a gente bebe num lugar e às vezes não é o mesmo beber do outro. O que é uma constelação familiar? O que é? Como que Bom, você pode explicar para algumas pessoas, né, que querem saber o que é isso? Como que é a constelação? bom, a constelação familiar é considerada hoje uma terapia breve, de um encontro, de verdade não tem necessidade de ficar fazendo vários encontros, de uma sessão. Então, é considerada uma terapia breve, que considera, o Bert Hellinger, vou contar um pouquinho como surgiu. Isso, Isso. O Bert Hellinger, ele era um missionário alemão. Então, ele foi padre da Igreja Católica Romana e tudo mais. E ele foi missionário em muitos lugares do mundo. Na Europa toda, em muitos lugares, e na África também. E o que acontece? Ele começou a perceber, com esse trabalho dele de missionário, que as relações humanas e as dores humanas, vamos dizer assim, aconteciam da mesma forma, não importava em que continente estivesse, não importava as questões culturais, as questões raciais, sociais, econômicas, nem de crenças e de valores. Então, ele observava as relações humanas e as dores, e, consequentemente, as doenças da humanidade, aconteciam da mesma forma. Ele é psicólogo também, então, e missionário, né? Então, ele começou a observar que existiam 3 leis principais que regiam as relações humanas. A primeira dessas leis, que a gente chama de lei sistêmica, a primeira dessas leis é o pertencimento. Então, toda e qualquer pessoa tem o direito e a necessidade emocional de pertencer a um sistema, a uma família, a uma linhagem, a um núcleo. Toda pessoa vem de algum lugar, vem de um pai e de uma mãe. Toda pessoa. Mesmo os adotados, as pessoas, enfim. Toda pessoa, todo ser humano vem do fruto da junção, da força de um pai e de uma mãe. Então, essa lei do pertencimento é uma coisa bastante importante. É a primeira lei que rege todas as relações. A segunda lei que ele coloca é a lei da hierarquia. Mas não a hierarquia como a gente está acostumado, de patentes de hierarquia, quem manda mais, nada disso. A hierarquia num sentido bem estrito e bem simples, que é quem veio antes tem precedência, abre caminho para quem veio depois. Então, é bem lógica, bem simples. Então, os nossos avós vieram antes, abriram o caminho para os nossos pais, que abriram caminho para nós estarmos aqui, nós abrimos caminhos para os nossos filhos, e assim vai. Então, quando essa lei da gente honrar da onde a gente veio e de quem chegou antes, quem tem mais experiência e já fez alguns passos, os meus pais precisaram nascer, crescer, se conhecerem para eu estar aqui. Então, eles já fizeram alguns passos para abrir caminho para mim, e assim vai. Então, essa segunda lei é essa lei de honrar quem veio antes. É uma lei da hierarquia nesse sentido. E a terceira lei que ele considera é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, não significa que eu dou a mesma coisa da mesma forma para a mesma pessoa, mas todas as nossas relações com as plantas, com os animais, com as pessoas, não importa se é o diretor da empresa ou se é a pessoa que está limpando a rua que eu nem conheço, a relação é sempre equilibrada entre o dar e o receber, no sentido de que se eu tenho uma relação, estabeleço uma relação com alguém e eu só dou, o outro automaticamente fica em dívida, porque ele só recebe e não contribui com nada, vamos dizer assim. E ao contrário também é verdadeiro. Né? Uma pessoa que está sempre só recebendo ou só usufruindo sem dar nada em troca, e não só o dar como o receber. Então, o ideal é da gente ir equilibrando o dar e o receber. Então, o que ele observou? Que em qualquer lugar que ele fosse no mundo, essas 3 leis regiam na época dele, as relações humanas. E também todas as dores, as doenças, porque a desordem ou alguma confusão
ou uma interrupção em algumas dessas leis, ou juntas, ou mais de uma, que a gente vai criando obstáculos e desordens para a nossa vida. Então, o Bert Hellinger criou esse sistema, vamos dizer assim, que ele diz que todos nós, quando nascemos, estamos ligados àquele núcleo que a gente nasceu, energeticamente. Certo. Quando a gente é daquela família, a gente pertence àquela família. E a gente também é ligado energeticamente a todas as pessoas que já vieram. Então, aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, é um sistema, ele diz. E quando essas ordens são interrompidas ou não descumpridas, vamos dizer assim, criam desordens e emaranhamentos, vai criando nozinhos, vai criando como se fosse um rio que vem fluido e a gente vai pondo barreiras. Então, ele criou as constelações. E nisso, mais ou menos, é aquela coisa, que às vezes o filho do meio, ele passa e quer ser o primeiro. Isso é um exemplo, perfeito. Por exemplo, o que veio primeiro, o primeiro filho, não é que ele é melhor que ninguém, mas ele é o primeiro filho desta família, é um fato. Então, ele abre caminho para o segundo filho, para o terceiro filho, para o quarto filho. Então, essa ordem faz uma diferença. Então, quando, de repente, o caçula resolve que ele quer assumir a família e mandar em tudo, ou em determinada hora ele acha que os pais são incapazes e que ele quer mandar nos pais também. E isso cria uma certa desordem, porque a ordem é claro que tem hora que a ordem é quem veio primeiro abre o caminho para vir depois, para quem veio depois. Né? É claro que os nossos pais, a partir de determinada idade, precisam cuidados de todos. Cuidados como nós precisamos quando nós éramos crianças, nós também precisávamos cuidados. Para andar, para comer e tal. Então, essas três leis, se a gente observar bem, é isso que o Bert Hellinger preconiza. Se a gente observar bem, toda a desordem vem dessas desordens dessas três leis. Interessante, né? E fatores que o indivíduo ele pode pensar para a constelação. Quando você faz uma constelação com alguém, a pessoa precisa ir já sabendo o problema que vai falar ou não? Ou esse equilíbrio, esse desequilíbrio, como é que funciona isso? Porque às vezes tem pessoa que fala, eu não vou nisso daí não porque eu não sei o que é. Tem outros que falam assim, não, eu vou porque eu quero conhecer. Aí tem outros que falam assim, não vai, eu fui, foi maravilhoso. Mas enquanto a pessoa não está ali, ela não entende direito qual é esse caminho, né? Tem vários caminhos? Tem um caminho só? Como é que é isso? Vou contar um pouquinho, vou voltar um pouquinho na sua pergunta anterior, assim, né? O que são as constelações? Eu contei um pouco, contextualizei o Bert Hellinger e como surgiu. E as constelações, então, o que ele propõe? É uma terapia breve de um encontro, onde a gente consegue, com o constelado, olhar um pouco como estão essas desordens. E a gente vai alinhando, por exemplo, o pertencimento. Tem várias questões. Uma pessoa chega com uma questão qualquer, eu não consigo, sei lá, um sucesso profissional. Eu faço curso, eu sou muito capacitada e não consigo retorno, nem de reconhecimento, nem financeiro. Então, pode ser que naquele sistema tenha, por exemplo, alguém que tenha rompido com essa lei do pertencimento. Por exemplo, nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos a escravatura, isso na nossa história do povo do nosso tempo. Então, com certeza, os nossos avós ou bisavós estiveram nas guerras ou passaram pelo momento das guerras e da escravatura no Brasil. Então, muito frequentemente, a gente viu filhos que nasceram e foram separados dos pais, filhos que nasceram e foram tirados mesmo, ou filhos que nasceram e o pai foi para a guerra, teve que lutar na guerra, então o pai não pôde, foi tirado o direito dele de ser pai. Ou filhos bastardos, que tinham muito. Então, assim, qualquer desordem que tenha havido, rompido esse direito, esse anseio do pertencimento, ele gera uma desordem lá na frente. O que o sistema daquela família quer sempre? Harmonizar. Harmonizar e sempre seguir num sentido de afeto, de amor. Então, se ele vê que alguém perdeu o direito de ser filho ou de ser pai, foi tirado esse pertencimento,
Outra pessoa vem e pode ir se identificar e assumir nesse lugar. Eu vou me identificar com isso, e vou cobrir esse afeto e vou assumir esse lugar que foi tirado lá atrás. Então, quando a pessoa vem para fazer com uma questão, a gente sente, observa no campo, naquela estrutura familiar, quais foram as ordens que foram interrompidas ou tiveram desordens. Né? Às vezes a gente tem assassinatos, agressores, pessoas que foram para a guerra e tiraram a vida de muitas pessoas, pessoas que tiveram dívida, tinham muita coisa e perderam tudo, pessoas que tiveram suicídio na família, que tiraram a própria vida, ou pessoas que faleceram no parto. Tem vários tipos de acontecimentos que ocasionam desordens nessas leis. Não obrigatoriamente feitas de propósito. Uma pessoa que faleceu no parto, por exemplo, foi uma ocasião, não foi que alguém causou. Mas isso causa uma marca naquela família, nas células daquela família. Porque aquela criança nasceu e não teve o direito de ter mãe, porque aquela mãe faleceu no parto, e a mãe muitas vezes deu a própria vida para que aquele filho sobrevivesse. Então, respondendo mais especificamente a sua segunda pergunta, assim, a pessoa pode vir constelar tendo um tema? Tem que ter um tema? Pode. Mas e os temas mais diversos? Por exemplo, eu quero emagrecer e não consigo. Ou eu quero vender um imóvel. Eu estou com um imóvel há muito tempo e não consigo vender. O que será? Que energia será? Que questões desse emaranhamento podem estar segurando, podem estar dificultando eu caminhar para frente, vender esse imóvel e poder seguir a minha vida? Ou emagrecimento, ou um reconhecimento e um sucesso profissional, ou relações de mães e filhos, pais e filhos, que é muito comum. Qualquer coisa houve lá atrás. Não é com julgamento, não existe o julgamento da gente dizer isso está certo, isso está errado, né? Tudo foi como foi, tudo está certo como aconteceu. Não temos muito, mesmo um suicida, porque ele se suicidou, foi como foi. Como é que a gente pode integrar, respeitar e honrar o destino dessa pessoa, como foi, e seguir, se liberar desse destino e seguir adiante? Então, uma pessoa pode vir com um tema já, que ela queira, e aí quando o propósito dela, quanto mais claro tiver o propósito, melhor é, porque aí o campo e toda a energia daquele sistema se mostra assim para fazer as correções, ou não. Às vezes acontecem constelações coletivas, a gente participa muito de constelação coletiva, onde é mostrado um campo e uma necessidade de correção que às vezes é para muitas pessoas igual. Então não necessariamente tem que ter um tema. Mas se é uma constelação individual, é legal ter aquele tema para que a pessoa trabalhe e desemaranhe, desenlace aquele tema que ela veio dizer, que ela veio que está afligindo. Aí a gente pode constelar, não por vez, né? Mas a gente pode constelar mais de um tema, mais de uma vez. Eu posso constelar hoje porque eu quero emagrecer, por exemplo, e estou com dificuldade. Tem pessoas que têm 20 anos tentando emagrecer. Emagrece um pouquinho, volta. Emagrece um pouquinho, volta. O que ela está carregando? O que ela está carregando além do corpo dela, que não é dela, que pode ser de um sistema que está em desordem e que a gente pode alinhar. Então, ela pode constelar isso hoje, daqui a 15 dias ela constelar a venda de um imóvel, por exemplo. Que um assunto não tem nada a ver com o outro, entende? Então, é possível sim. E como é que é feito, no caso, esse integrar? Como acontece esse integrar? Né? Como que é feito isso nessa reunião que chama? Reunião? É o encontro? Como que é? É uma sessão de constelação. Como é que acontecia antigamente? Olha só, o movimento das constelações passou por uma transformação bem interessante. Quando veio da primeira vez ao Brasil, quando eu acompanhei vários grupos e que eu aprendi muito na prática, observando, as constelações, e quando o Bert Hellinger veio a primeira vez e tudo ao Brasil, as constelações eram feitas com grupos de pessoas, e as pessoas, e tinha muito do psicodrama, e tinha muito da programação neurolinguística, de frases, scripts, feitos já para cada uma dessas leis sistêmicas. Então, eram feitos, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente tinha um grupo de 10 pessoas, a gente constelava uma pessoa, vinha, dizia qual era o propósito que ela queria constelar,
E aí iam tendo pessoas que representavam, que a gente, né, fazia uma breve respirada juntos, e aí tinham pessoas que vinham representando cada elemento daquele sistema e que poderia ser um caminho para aquela desordem que estava sendo olhada. Aqui no Então, eram ateliê, pessoas... aqui no meu ateliê, Senhora das Mandalas, quando era presencial, nós tivemos alguns sessões, encontros, né, dessa ordem. E realmente, dessa maneira. Dessa ordem, Isso. Lá no início, as primeiras constelações vieram nesse formato. Então, eram pessoas representando e as pessoas se atinham, elas não faziam um teatro, não. Mas as pessoas só simplesmente prestavam atenção em si e reportavam que tipo de sensação elas tinham. Então, às vezes elas tinham uma tristeza, às vezes elas tinham alegria, às vezes elas tinham um formigamento, um sono, uma leveza. Elas iam reportando que sentimentos elas tinham. E aí a gente ia harmonizando. Então, dessa maneira fica melhor, se traz, né, a pessoa que representa o pai mais perto, fica melhor, fica... Como é que sente? Não era uma coisa racional. A gente entra no... Pede permissão, obviamente, sempre, para o sistema daquela pessoa. A gente entra na energia daquele sistema e aí a gente vai sentindo e vai alinhando até que todos sintam bem e que a coisa se apazigue no coração e todo mundo se sente bem. Ok? Isso foi evoluindo, né? E a gente tinha algumas frases também, eu vejo, incluindo as pessoas, por exemplo, para aqueles que foram excluídos, por exemplo, que quebraram a regra do pertencimento, né? E que foram excluídos, abortos espontâneos ou praticados, qualquer questão que tenha sido excluída, a gente, então, integra essa pessoa no sistema. Simplesmente dizendo isso, olha, eu vejo você, você faz parte da minha família, você tem um lugar especial no meu coração e a partir de mim no nosso sistema familiar. Então, às vezes, uma pessoa morreu faz muito tempo, ou morreu de uma maneira duvidosa, que no passado, quem tinha qualquer doença mental, a gente excluía e não falava mais naquela pessoa, como se aquela pessoa tivesse desaparecido. Né? Porque não era bom para a família falar que tinha uma pessoa doente ou coisa assim. Então, é de trazer essas pessoas e honrar essas pessoas. Olha, o destino dessa pessoa foi desta maneira, foi como foi. Mas ela é parte do nosso sistema familiar e a gente integra, relembra e honra aquela pessoa. E só o fato da gente honrar aquela pessoa e dar a ela o pertencimento de que ela tem direito e tem anseio, já muda toda a energia da família. Então, às vezes, por uma coisa de reconhecimento, de inclusão de uma pessoa que foi excluída no sistema, já muda a energia e já muda a coisa da família toda. Então, antigamente eram feitos. Também aquela coisa que às vezes tem na família, que eles falam assim, o meu avô teve isso, a minha mãe teve isso, e eu também tenho isso. Que também é algo sistêmico. Exatamente, é algo sistêmico. Quando você não corrige e tem uma quebra forte dessas 3 leis ou de uma delas, o que acontece? O sistema quer, a alma dessa família, a energia dessa família, ela quer completar, ela quer trazer amor e ela quer harmonizar. Então, ela segue repetindo. Ela segue repetindo esse padrão até que alguém pare, veja, honre e acolha aquilo que foi excluído. E traga e alinhe aquela hierarquia que está desalinhada. Entende? Então, sempre acontece um padrão para mostrar, olha, isso ainda não foi visto. Essa situação ainda está sem lugar na família. A mesma coisa quando eu não estou no meu lugar. Eu sou filha dos meus pais, né? Quando eu estou fora de lugar, quando eu quero assumir o lugar da minha mãe, quantos filhos não passam para o lugar de mãe ou de pai? Passam a gerir a casa, passam a assumir um lugar que não é deles. Então, o meu lugar fica vazio. Eu não estou no meu lugar de filha. Como é que as coisas podem ser abundantes e como é que eu posso ter prosperidade se eu não estou no meu lugar? Então, é muito fácil de ver. É como se a gente estivesse agora comprando uma coisa pela internet e eu dou o meu endereço. Se eu não estou na minha casa e no meu lugar, como é que o que eu comprei vai chegar para mim? Não vai chegar nunca. Como é que a minha abundância vai chegar em outro lugar? Ou outra pessoa vai receber, porque eu não estou no meu lugar, entende?
Então, quando a gente vai observando isso com mais amor e com mais cuidado, a gente vê que sim, existe um lugar para cada pessoa, porque cada pessoa está aqui por um propósito e veio nesta família, ligada à energia desta família por um propósito, e de cada um está no seu lugar. Então, quando a gente observa essa desordem e alinha e energeticamente põe essa pessoa no seu lugar, e isso põe, a energia vem e consegue fluir e consegue chegar até a pessoa. Grandes pessoas grande parte das pessoas que chegam dizendo de falta de reconhecimento, de sucesso profissional e tal, não estão nos seus lugares. Entende? Estão assumindo outros lugares por uma necessidade. É claro que é sempre inconsciente, lembrando isso. O nosso inconsciente é 90%, a gente tem, né, 98%. A gente tem 2% consciente, todo o resto é a pontinha do iceberg que a gente diz. Então, quando a gente diz que a constelação, constelar é revelar. Ela não vai fazer mágica. Ela vai simplesmente trazer do inconsciente para o consciente. Né? Então, quando eu trago constelar é revelar, no sentido de quando eu simplesmente, parece simples, trago a consciência, puxa, eu estou tomando o lugar da minha mãe, eu estou agindo de uma maneira que não é correta, porque eu estou tomando um espaço que não é meu. De eu ter essa consciência, a energia já muda e eu já posso fazer outras escolhas que me coloquem no meu lugar. De primeira filha, por exemplo, de segunda filha, entende? Que nem no caso, às vezes, pode ser isso também, quando um relacionamento de casal, ele não dá certo. E aí a pessoa vai com outra pessoa e também não dá certo. Isso também tem a ver com o sistêmico. Sim, tem a ver com o sistêmico, sim. Pode ter a ver com o sistêmico. Por quê? Se você, vamos dizer que você tenha esse registro na sua família de rejeição, ou se uma mãe faleceu muito cedo no parto e tal, você não teve essa relação de mãe por qualquer motivo. Você vai procurar, se você não alinha isso e não põe, e não vai cada um para o seu lugar e não honra, né, os seus ancestrais e tudo mais, você acaba espelhando no seu parceiro aquilo que te falta. Então, você quer que o seu parceiro, a sua parceira, ocupem um espaço que te falta. Então, você acaba projetando no outro a sua necessidade. E aí, é claro que aquele parceiro pode dar a sorte ou ter as conjunturas para assumir esse papel, mas nunca vai dar certo porque não é o papel dele, entende? Aí pode ser por um tempo, dali a pouco fica insatisfatório, porque de verdade é o seu lugar. Não tem uma pessoa que consiga assumir aquele lugar por você. Aí dá certo por um tempo, aí já não dá mais certo, termina. Você acha outra pessoa, você atrai outra pessoa. E o desejo e a necessidade de cumprir aquele papel é o mesmo. Então acontece o mesmo processo. Vem, é satisfatório por um tempo, mas você tem a expectativa e a necessidade que ele cumpra aquele lugar. E aí também, na grande maioria das vezes, a gente vê as pessoas repetindo os padrões. Daí que a gente diz, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar né? Vai atrair a mesma coisa se a gente não resolver dentro. Se a gente não resolver na nossa linhagem, no nosso caminho. Tá. Esse resolver que você fala, além da pessoa tomar essa consciência, é como se ela também tomasse consciência do perdão para si, o perdão para o outro, o perdão para a família. Como que é isso? Então, tem alguma eu coisa vou voltar um pouquinho. Então, lá atrás aconteciam que a gente vai andando no assunto e vai passando. Aconteciam com os representantes, certo? Como você falou que já teve aí. Então, as pessoas representavam aquele sistema e a gente ia harmonizando de acordo com a sensação de cada pessoa. Com o passar dos anos, o próprio Bert Hellinger, quando veio ao Brasil 2012, 2000, já trouxe uma nova compreensão, uma nova nomenclatura, chamando das novas constelações, que já não precisava mais todo o psicodrama de cada um representar, já não precisava mais ser dito qual era a questão, e não precisava ser, por exemplo, às vezes a constelação demorava 2 horas.
né? Às vezes mais ainda. Ele veio, o que agregou nesses 20 e poucos anos? Claro que foi agregado a isso a física quântica, a neurociência, que percebeu que é isso. O fato da pessoa ter consciência e ter, como a gente brinca, caído a ficha, que muita gente não sabe nem o que caiu a ficha mais, né? Porque nem cai mais ficha, a gente não tem mais ficha de orelhão, né? Quando a gente fala caiu a ficha, os mais novos não sabem nem do que a gente está falando. É que caía a fichinha do orelhão que a gente falava, né? Então, como essa coisa agregado a todo o estudo da neurociência e da física quântica, o fato da pessoa ter essa consciência, isso já passou para o consciente. Não precisa toda aquela parte do psicodrama e de falas, porque a gente já entendeu. Então, se passou um processo que ele chamou de novas constelações, onde não precisa tudo isso. O fato de ele perceber que isso está em outro lugar e do constelador apontar essa desordem, isso já traz para a consciência. Então, hoje uma constelação demora 40 minutos, 50 minutos no máximo. Entre começo e fim, em 1 hora, tá perfeito. Claro que tem situações que demoram mais, claro, situações que demoram menos. Que em 25 minutos você fechou, porque já ficou muito claro. O sistema traz. Então, hoje já tem um tempo, não é só por causa da pandemia, já tem uns 4, 5 anos. Aí as constelações individuais, isso acontecia em grupo. As individuais tinham uma possibilidade de se fazer só o constelador e uma pessoa com bonecos. Então, se fazia com bonecos representando ao invés das pessoas. Isso era uma outra modalidade. Ultimamente, tem mais 2 modalidades que isso surgiu também com essas novas constelações de 2012, 2015 para cá, que é as constelações online pela internet. Então, não só por causa da pandemia, claro que agora está um pouco mais, mas isso já tem uns 3, 4 anos que já vem sendo praticado, que sou eu, a consteladora aqui, um Zoom, um Instagram, enfim, uma plataforma que possibilite essa conexão, e o constelado na casa dele. E a gente vai fazer ou com bonecos, por exemplo, ou com elementos que ele tiver na casa dele. Por quê? Esses bonecos, ou os elementos, ou as cartas que eu vou dizer em seguida, são simplesmente instrumentos de mostrar a energia dessa família, onde está bloqueado e onde está harmônico, né? Então, a gente acessa aquele campo morfogenético daquela família, o campo mórfico daquela família, a energia da alma daquela família, e esses elementos são simplesmente para nos mostrar onde está essa energia, onde está mais bloqueado e onde está mais harmônico. Então, podem ser bonecos, mas podem ser elementos qualquer. Pode ser um copo, eu tenho um copo aqui que eu estou tomando água. Pode ser um copo, pode ser uma caneta, pode ser o que tiver à mão. E a constelação acontece da mesma forma. Inclusive de uma maneira bem mais potente, porque é a energia do constelado e a minha energia simplesmente observando e conduzindo. Então, acontece de uma forma bem mágica, eu tenho feito muitos atendimentos, e a vantagem da internet, né, é que você atende pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, atendi essa semana uma pessoa em Belém do Pará, uma pessoa em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, uma pessoa em Portugal, ou seja, pessoas de diversos lugares, porque tem a questão da plataforma. Então, acontece dessa forma. Hoje já tem e uma outra possibilidade que auxilia muitas vezes são as cartas terapêuticas. Então, a gente tem algumas cartas, conjuntos de cartas, que não é uma coisa de previsão, de tarô, disso que dá uma coisa, uma visão do futuro, uma tendência do que pode acontecer, não. Mas também é um instrumento de visualizar onde no sistema precisa ser liberado e onde está mais emaranhado. Então, a gente também pode trabalhar com as cartas terapêuticas para... A constelação é nesse momento, e a consciência é o remédio. Quando você tinha uma desordem, que você nunca tinha pensado sobre essa ótica, e te vem uma clareza, puxa, isso pode ter acontecido ali por conta dessa desordem, na hora, assim, essa consciência vira um remédio. Já está resolvido porque você já passou isso para a consciência. Entende? Então, no caso desse, por exemplo, uma pessoa que ele quer ter uma família, ele quer ter um filho, mas isso vai indo, não acontece.
Então, quer dizer que nesse despertar, ele vai ver caminhos para ele e ele vai arrumar essa ancestralidade. De verdade não é bem arrumar, mas existe por algum motivo, se ele tem esse anseio, não está acontecendo ainda. E pode ser muitas vezes que ele esteja, muitas vezes o que acontece, a gente vem sem consciência, como a alma daquela família, aquele sistema que é harmonizar, e pelo afeto, ela vem compensando e pondo as pessoas para compensar as desordens que foram acontecendo. Então, pode ser que sem consciência, a pessoa esteja identificada com uma sintonia de energia com alguma pessoa que teve lá atrás, que teve uma situação ou similar a essa, ou de qualquer outra ordem que gerou esta, e que não consegue seguir a família, que não consegue dar continuidade na família. Alguém, por exemplo, que tenha se suicidado e tenha encerrado a família, alguém que... Então, ele pode estar identificado, né? A gente fala identificação mesmo, com alguém do sistema que tem esse registro na família. A família vem até aqui e não pode continuar, não pode seguir. Algumas pessoas, vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente tem lá atrás uma mãe que teve 3 filhos e o 4º filho, ela faleceu no parto. Isso era muito comum lá atrás, porque a gente não tinha tanta tecnologia da medicina. Então, a família acaba ficando com um registro celular de que quando o 4º filho nasce, o gestor morre, a pessoa morre. Eu fiz a primeira constelação com a Patrícia e o auxílio dos objetos me pareceu estranho à primeira vista. Mas impressionante como coloca cada coisa no seu lugar. Olha aqui o testemunho da pessoa para você, Patrícia. Ah lá, então, é isso. Quando a gente vai observando, conversando e observando o sistema, e a gente coloca os objetos, ele quase que, a gente brinca que os objetos são fofoqueiros. Porque eles nos contam a história, eles nos contam onde está a desordem, entende? Então, antes de você ler, eu estava comentando do caso e aí veio esse depoimento. Porque não dá para... tem que ler na hora, porque depois passa, aí não dá para voltar, né? Então, a gente tem que fazer essa interferência, porque eles lá do outro lado, eles também vão mandando as... Claro, não, é maravilhoso, eu agradeço muito o comentário, foi perfeito. Mas é isso mesmo que os elementos fazem, eles são fofoqueiros. Então, eles nos contam, fofoqueiros no muito bom sentido, não no mau sentido. Então, eles mostram para nós onde é que está essa desordem. Por exemplo, vamos imaginar uma mangueira, uma mangueira de jardim, que vem desde lá, dos primeiros tempos. Eles passam, no meu caso, minha ascendência é libanesa, vem desde o Líbano. Então, veio do Líbano, de Portugal, da Itália, veio chegando tataravós, bisavós, avós, meus pais, eu e assim vai. Quando alguma desordem acontece, o que ela faz? Ela como se tampasse essa mangueira. Então, qual é a fonte, a porção de água que está chegando para mim? É mínimo, é um filete de água, de toda aquela fonte inesgotável de recurso que está para todas as pessoas. Por quê? Porque isso foi se bloqueando nesse emaranhado. Se eu consigo ter consciência de que ali atrás uma pessoa teve uma situação que bloqueou isso, se eu tiver essa consciência, eu simplesmente integro, honro essa pessoa na minha linhagem, é como se eu tirasse essa comporta e a água volta a fluir. E no seu caso, você falou assim de toda a sua linhagem. E de uma pessoa que não conhece a sua linhagem, que não sabe... Não tem importância. Não tem importância. Eu sei da minha linhagem que veio do Líbano, mas eu não conheço todos eles. Eu conheci no máximo minha bisavó, mas eu não conheço para trás. E, por exemplo, mesmo as pessoas que são adotadas, eles vieram de um pai e de uma mãe. Não importa. Por exemplo, quando eu tenho questões de pessoas adotadas, eu vou honrar primeiro o pai e a mãe biológico dessa criança, que fizeram um esforço imenso para essa criança estar no mundo, para essa criança, para essa pessoa existir. E, em seguida, eu vou honrar o pai e a mãe adotivos, que deram continuidade a essa
Oportunidade para essa criança dar continuidade. Então, o ato de você dar uma criança para adoção é um ato de amor. Eu não consigo, ou não é possível, e eu quero dar continuidade para essa vida. Então, a gente honra os pais biológicos, porque eles são os pais, e a gente honra os pais adotivos, que os pais biológicos chegaram antes. Então, muitas vezes a adoção é observada como uma coisa ruim, como com um julgamento pejorativo, pesado. E isso não é realidade para nós. Consteladores, nós não temos nenhum julgamento. A vida foi como foi. Esses pais dessa criança fizeram essa opção porque era a opção que eles viam e que eles podiam naquele momento, né? Então a gente honra os pais biológicos, eles são os pais e eles oferecem. Essa criança foi dada para ter uma continuidade de vida e chegou os pais adotivos para que pudesse dar continuidade a isso. Então a gente sempre honra a origem primeiro. Né? Então, por exemplo, eu estava falando do quarto filho, era isso que eu estava falando quando veio o comentário da Laura. Quando nasce o quarto filho, por exemplo, nasceu o quarto filho e a mãe morreu no parto, né? Ninguém previa isso, mas fica registrado na família, na célula dessa família, de todo o sistema, de que pode ficar, não fica obrigatoriamente, mas pode ficar em alguns casos, que quando nasce o quarto filho, o gestor morre. Então, muitas vezes as pessoas têm medo, nasce o quarto filho, já não quer ter o quarto filho porque tem um registro, um alerta sistêmico de que no quarto filho acontece algo. Ou nasce o quarto filho, depois o quinto e o sexto, e o quarto filho tem dificuldade. Tem dificuldade em se colocar, tem dificuldade em exercer uma profissão, porque ele pode estar associado a essa perda lá atrás, que no quarto filho teve uma perda. Então, são várias situações que podem ir criando emaranhados. E aí, em vez dessa água vir e jorrar para nós, ela vem muito picadinha e a gente muitas vezes não alcança esse sucesso, essa coisa natural, essa fluidez que a gente teria, né, poderia alcançar na vida. Muito interessante, né? Uma constelação, né? Que maravilha. Viu, gente, como é que é isso? Ó, depois, ó, você marca com ela, que já vê com ela aí, depois ela vai colocar. Como que é feito isso, Patrícia, para você chegar a ser uma consteladora? Quanto tempo você tem de estudo? Como que é feito isso? Porque a pessoa tem que ter dom, tem que ter jeito. Como que é isso? Né? Porque às vezes a pessoa vai falar, eu não sei fazer isso. Não, é um curso como qualquer outro curso. Quando você quer desenvolver, você, claro, vai ampliar a sua percepção. Quando você faz um tricô, eu sei fazer tricô, adoro fazer tricô. Mas o primeiro cachecol que eu fiz ficou todo meio assim, né? Porque tinha um ponto que faltava e não fazia todos os pontos e perdia um ponto. Quando você olhava, o ponto estava lá embaixo, você não sabia. Claro que você vai tentando. O segundo já fica melhorzinho, o terceiro já... Hoje eu faço cachecol de olho fechado. Nós fizemos não sei quantos cachecóis aí para doar no fim do ano agora, a gente faz de olho fechado o cachecol. Como qualquer coisa que você vai fazer na vida, exige muito estudo e muito treino, né? Precisa praticar, né? Qualquer habilidade que você queira fazer. Então, tem muitos cursos, hoje muitos cursos pela internet, muitos, porque por conta até da pandemia, essa questão das presenciais, mesmo quem só fazia presencial, mudou bastante e agora está fazendo bastante pela internet. Então, tem muitos cursos disponíveis e aí você tem que estudar mesmo. Não tem que ter nenhum dom especial. Qualquer pessoa pode ser um constelador, como qualquer habilidade. Se você estudar, se você se dedicar, você pode fazer qualquer prática. Você pode ser coach, você pode ser terapeuta, você pode ser massoterapeuta, você pode trabalhar com os florais. O que quer que seja. O que quiser, né? O que quiser. Duas coisas, né? Que nem você falou para treinar. Eu, na minha graduação primeira, para artista plástica, passou en passant aquarela, né? E quando eu mexia com aquarela, eu falava assim, não sou muito chegada. Mas agora, com todo esse tempo, menina, tem que ver que maravilha que eu estou assim, me harmonizando com a aquarela. Não é o primeiro que eu uso, mas é algo assim, que você vai treinando, né? Olhando, estudando, vendo. Então, é realmente uma coisa de prática, né? Então, o constelador, ele também vai por isso. O feeling dessa prática. Sim.
Sim. Agora, quando você fala, por exemplo, de dom, eu acho interessante quando você cita artes plásticas. Porque eu sou uma pessoa, eu sou educadora de formação, eu trabalhei 20 e poucos, quase 30 anos com educação, alfabetizei muitos anos e tal. Eu sou muito habilidosa com artes manuais, muito. Mas eu não desenho, você falou de aquarela, eu não desenho nem uma casinha. O máximo que eu desenho é aquela casinha de palito de fósforo, é o máximo que eu consigo. Então, assim, eu não tenho habilidade, nem dom, nem muita vontade dessa parte artística de desenho. Mas, em compensação, tenho muita habilidade, muita facilidade com essas práticas grupais, tanto das danças circulares, como das constelações. Eu canto num coral com 60 vozes, no coral da USP há mais de 20 anos. Então, toda essa parte que é em grupo, eu tenho muita habilidade de lidar com gente e com desenvolvimento humano. Então, não é que é um dom, mas cada um tem uma habilidade. Verdade. Então, acho que isso também é uma coisa que é legal reconhecer. A sua habilidade artística é fantástica, é maravilhosa, que eu conheço. Agora, a minha habilidade artística, meu Deus do céu, entende? Então, também você pode guiar a sua profissão por aquelas habilidades que você tem mais fluida. Mas lá no tempo remoto, sabe? Eu não vou falar que está virando Cabo da Boa Esperança, mas lá no tempo remoto, o artista não era considerado igual ele é hoje, né? Porque era muito diferente, era uma coisa assim que era uma pessoa meio desligada do mundo, meio nas nuvens, né? Porque o olhar dele era diferente já. Né? Então, Sim. isso numa constelação, eu até que gostaria de ver quem é que foi também esse nas nuvens lá dos antepassados e que me deu toda esta bagagem também, né? De mexer não só com a pintura, como com as ervas, com o tarô, as runas. Hoje mesmo eu fiz uma iniciação na mesa radiônica, minha segunda iniciação, porque lá tem ervas, porque lá tem os cristais. É maravilhoso isso, é muito interessante, né? É muito interessante. É isso, eu acho que tem que considerar as duas coisas, né? As coisas que a gente tem aptidão, mas também o estudo e tudo mais. Então, de estudar, de se aprimorar e de praticar. É isso né? mesmo. Agora, hoje, então, voltando, é possível se fazer pela internet e os atendimentos todos estão sendo feitos pela internet. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente contata qualquer pessoa e pode constelar qualquer assunto. Tá. Qualquer, desde o assunto que pode ser mais simples até o assunto mais complexo, vamos dizer. Cabeludo, né? Cabeludo, né? Eu gostaria de saber, assim, eu acho que é curiosidade também, às vezes, das pessoas. Quando você vai fazer essa constelação, você começa com a indagação do cliente ou com o disparo de alguma ferramenta de oráculo, igual você falou que existe também. Como que é o seu fazer? Como que é isso? Não. A constelação sempre traz. A gente não tem o oráculo de verdade não é considerado um oráculo porque ele não faz previsão. O que a gente quer é revelar quais foram as desordens, quais foram as leis sistêmicas que foram não cumpridas ou interrompidas. Então a gente sempre parte do cliente, da pessoa. O que é que está incomodando? Então, por exemplo, outro dia uma pessoa veio querendo constelar a venda de um imóvel, por exemplo. Então, o que será, que energia que será está bloqueando para que desordem será que aconteceu que não pode chegar a essa pessoa todo esse merecimento de abundância de financeira que ela poderia. Outro dia veio outra pessoa que queria constelar, por exemplo, a relação dela com a irmã. Era uma pessoa adulta, né? E ela falou, olha, eu tenho mais de 40 anos, desde que eu nasci, que não amei, eu assim, já chegamos aí para a delegacia, se ela vai na casa da minha mãe eu não vou, se eu vou ela não vai, já chegamos a puxar os cabelos e de ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência, e eu já fiz de tudo, porque isso não é natural, nunca aconteceu nada nesta vida, assim, nunca aconteceu nada que dissesse, olha, teve um acidente, teve enfim, né, uma questão de traição, de morte, de qualquer coisa que pudesse acontecer grave, nada, e ela se incomodava muito, porque nunca não entendia isso.
Então é isso, a pessoa traz uma questão que a está incomodando, e aí a gente vai conversar, sempre parte de uma conversa. E aí a gente vai conversar, etc. E aí vai sentindo no sistema onde pode estar essa desordem, né? Outra coisa importante de saber é que... Ô, Patrícia, mas e nesse caso, qual foi uma das respostas para o caso dessa moça? Porque quando é o presencial, no presencial tinha muitas pessoas e havia a resposta daquela indagação do cliente. Mas no online, como que é feito isso, né? A gente vai conversando com o cliente, vai vendo como foram as situações familiares. A gente vai fazendo um diagnóstico mesmo, uma anamnese, e aí já vai ficando claro. Agora, não tem uma receita de bolo. Cada constelação é absolutamente única e cada questão é única. Essa mesma questão de dificuldade de relação com a irmã, se você viesse amanhã constelar, olha, eu quero constelar, para você poderia ser uma desordem e uma questão, e para minha vizinha que viesse aqui amanhã, o assunto poderia ser o mesmo, e a desordem, o sistema dela é outro, a vivência dela é outro. O que o sistema familiar dela tem nas células, tem como alerta sistêmico, tem como experiência, é outro. Se teve uma pessoa que foi para a guerra, se teve uma pessoa que perdeu tudo, se teve uma pessoa que cometeu suicídio, se teve uma pessoa que foi assassinada. Então, quando você é assassinado, quando tem morte, se tem assassinato, por exemplo, entre irmãos, se lá atrás teve um assassinato entre irmãos, por disputa de terra, por disputa de casamentos, que isso acontecia muito. Então, assim, tem uma série de coisas, e cada sistema é um sistema. Então, não tem como dizer, ó, isso é aquilo, como muitas vezes a medicina tradicional procura fazer. A medicina tradicional diz assim, dor de estômago, omeprazol, ponto. Ele não quer saber quem é essa pessoa, o que tem essa pessoa, se é emocional, se ele passa isso, se ele passa aquilo. A homeopatia já olha a pessoa com um pouco de outros olhos. Já quer saber esse ser inteiro, o que esse estômago está ligado com os outros órgãos, a osteopatia mais ainda, os florais mais ainda, o que questões emocionais e mais etéreas estão influenciando nesse estômago. E não simplesmente um omeprazol, tchau. Eu não estou criticando, mas são visões diferentes do mesmo fato. A constelação é a mesma coisa. É como se não tratasse... Então, é como se não se trata a doença, se trata a pessoa, o indivíduo. Não se trata a causa. Isso. Não se trata a causa, se trata só o sintoma. E o que nós aqui, as constelações, procuram é abrir essa mangueira. Essa mangueira que vem lá de trás, ela tem que estar fluida, viva e abundante para todas as pessoas. Então, se eu consigo ir tampando os buracos, colocando cada um no seu lugar e abrindo, é como um novelo de lã. Se eu quero fazer um cachecol, primeiro eu preciso desnovelar e fazer um novelo harmônico. Se eu enrolo o novelo e ele está harmônico, uma bolinha, e não está aquele tudo emaranhado, eu faço o cachecol em 5 minutos, dormindo, e entrego, acabou. Agora, se eu vou fazer um cachecol e a lã está toda emaranhada, cada 2 pontos eu tenho que parar para desenosar. Então, é também seu também, né? É igualzinho quando as pessoas pedem para mim para fazer reiki, né? E aí eu faço a programação e a pessoa fala assim, mas é para isso, para isso, para isso. Eu falei, não, gente, pode deixar que ele é inteligente, ele vai para o lugar certinho, né? Ele vai... Essa é outra coisa, bem lembrado. Quando a gente faz uma constelação, vai ver que a pessoa chega e diga, olha, eu quero emagrecer, né? A energia daquela família, e quando a gente abre o campo energético daquele sistema, ele sempre sabe qual é a urgência, qual é o que ele tem que trabalhar. Às vezes, a pessoa ter vindo até mim porque queria emagrecer é só a porta de entrada para trabalhar coisas muito mais profundas. Não significa necessariamente que a gente vai trabalhar só o emagrecimento. Às vezes as correções são feitas em coisas muito mais profundas. Mas ela precisava de uma porta e de um impulso para chegar até mim, ou até, enfim, até
uma situação que possa ajudá-la a resolver. Verdade. Isso é muito interessante, né? Patrícia, a conversa nossa hoje do Sextou, menina, toda semana é maravilhosa, toda semana tem história. Como é bom a gente conversar e saber o que acontece com a outra pessoa, qual é o caminho que ela anda e o que ela pode trazer de benefício para as outras pessoas, não é? Sim. E aí eu peço para você, porque a gente já está dando 10 para as 3, a sua mensagem para as pessoas. Deixa a sua mensagem de sexta-feira, desse sextou, porque toda sexta eu amo conversar com as pessoas, porque vai terminando a semana, a gente vai agradecendo essa semana, que foi de trabalho, foi de correria, foi de alegria, foi de saúde, mas a gente pode deixar, né, essa sementinha plantada para amanhã, para a semana que vem, para as outras pessoas, para a gente mesmo. Deixa a sua mensagem, por favor. Talvez a minha mensagem seja uma coisa que eu carrego para mim mesma, que é essa coisa da gente não desistir da gente, né? Da gente sempre estar em busca daquilo que nos preenche, daquilo que nos brilha os olhos e nos aquece o coração. E eu acho que a constelação por anos tem sido uma ferramenta maravilhosa da gente observar, ter consciência daquilo que está nos travando e liberar para que a gente possa, a gente tem direito de ser feliz com plenitude, com integridade, e às vezes as coisas são muito simples. Então, permita-se, não importa se você acha, o meu tema não é tão bobo, é uma coisa, não importa, né? Que a gente nunca desista de estar melhor, de estar mais feliz, de estar com o olho brilhando e procurar coisas que afinem com o nosso coração. Você vai chegar e vai chegar alguém que possa te trazer uma clareza e te revelar algo que ilumine a estrada e vamos juntos. Patrícia, eu lhe agradeço imensamente, né, você ter reservado esse horário para vir conversar, para a gente poder clarear as ideias, para que mais e mais pessoas possam chegar até você, né, e abrir essa mangueira, né, e jorrar essa água, porque nós viemos aqui para ser felizes, né, nós viemos aqui para progredir, nós viemos aqui para passar nessa vida bem, fazendo os seus trabalhos, né? Tendo as suas lições de casa feitas, né? Da forma que for melhor. Mas, por favor, na live, quando terminar, deixe o seu contato, né? Deixe como é que as pessoas vão chegar até ti, né? E que é uma forma de se dar de presente nesse Natal também, né? Estar melhor. Sim. E para as pessoas amigas também. Muitas vezes as pessoas não conhecem e as pessoas dão de presente, dizem, olha, eu fiz uma coisa que foi super legal, tal, por que você não vai lá? Então, isso também acontece. Isto. Então, tá. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço muito por usar a oportunidade de poder contar, E a gente vai se ajudando e eu estou disponível. Vamos embora. Muito obrigada, obrigada mesmo. Tá, gratidão também a todos que estiveram com a gente nesse horário para poder escutar mais uma história para acrescentar a nossa vida. Isso aí. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana para você também, Namastê.